Olá pessoal, eu estou aqui com o Camilo Borner, pré-candidato a deputado federal pelo Novo do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul com o Novo, cara, muito bom, tá cheio de ANCAP no negócio, eu adoro. O Camilo é um dos nossos libertários lá, eu acho isso muito legal. E a gente está aqui para a gente conversar um pouco sobre a dificuldades burocráticas de ensino, um monte de custos, todas as dificuldades de ensino, especialmente de ensino superior. Eu trouxe o Camilo justamente por causa disso, porque ele tem experiência nessa área. Então, Camilo, oi, e diz aí qual é a tua experiência com isso, o que você já trabalhou com isso aí? Rafael, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma gratidão, vejo o teu canal há bastante tempo. Eu estava até pensando outro dia, olha, deve ter mais de 100 horas olhando para tua cara, né? Apesar que eu escuto em velocidade dobrada, tá? Justamente para render, né? Mas o valor aí do teu trabalho é muito legal e conheço muita gente aí que te segue. Rafael, eu trabalho na área educacional há bastante tempo. Eu tenho uma empresa de software que desenvolve software de gestão educacional. Então, eu atendo escolas, faculdades, universidades, no Brasil inteiro. Já atendi a área pública, não atendo mais. E o meu grande filão de mercado sempre foi, e agora 100%, é a área privada. Não atendo mais a área pública, porque na área pública eu até costumo dizer que as empresas não precisam ter vendedor para vender para a área pública, né? Tem que ter lobista. Então, eu recebo as licitações, eu já sei que a carta marcada, já sei que... Então, olha, fico fora. Às vezes que eu atuei, eu sequer recebia. Né? Então, era caloteado sistematicamente. Né? Declara como imposto, reduz imposto de renda. Não, e o pior é o seguinte, aí eu era obrigado a emitir nota fiscal para poder cobrar e para poder, né, exercer minha atividade normalmente. E eu não recebia, então além de trabalhar, né, sem receber, eu ainda pagava o imposto. Tá? Então, essa é a nossa área pública aqui no Brasil. Então, mas é muito legal, tem uma prefeitura aqui no Rio Grande do Sul que eu trabalhava, né, com eles, e quando eu chegava lá, eles diziam, né, na Secretaria de Educação, tá chegando o cara que quer nos privatizar. Né? Porque eu dizia na cara dura, eu dizia, olha pessoal, eu sei que vocês trabalham, que vocês se esforçam, mas vocês sabem que a solução não está aqui, né? E aí eles já vem com as tuas ideias aí, tu tá querendo acabar com a gente. Não tem muito para onde ir. Queria saber o que vai acontecer quando eles saberem que você está pré-candidato a deputado federal. E agora ferrou. Mas é importante dizer que eu também sou professor. Eu lecionei muitos anos, né, em ensino técnico. Hoje eu dou aula para o ensino superior. Eu sou engenheiro eletricista por formação, eu tenho MBA em finanças empresariais, sou mestre e doutor em administração na área de modelagem quantitativa, pesquisa operacional. Então, eu tenho a vivência de sala de aula também. Neste momento, eu estou vinculado a uma instituição de ensino privada aqui em Porto Alegre, a SPM Sul, dando aulas de administração na parte de matemática e modelos matemáticos de decisão. Então, eu respiro o ar, né, da educação há bastante tempo. E aí eu começo até com uma provocação sempre. Muita gente diz, olha, Camilo, tu vai ser candidato, então a bandeira tua vai ser educação. Muita gente, poxa, nós temos que valorizar a educação, investir em educação. E eu sempre começo dizendo uma coisa que meio que choca as pessoas. Dizendo, olha, a solução para os problemas não é a educação. Porque todo político diz que nós vamos resolver o problema do Brasil e do mundo com educação. O problema é falta de aula de português. As crianças não sabem provérbio. Olha só. Eu fico me perguntando o que seria da humanidade, como é que a humanidade chegou até aqui, já que esse modelo educacional que a gente tem, não tem, olha, tem pouco mais de 100 anos e olha lá. Eu diria até que o modelo, como está formatado hoje no Brasil, tem 40 anos no máximo, 50 anos. Recém agora foi universalizado, nós estamos falando de 30 anos. O ensino médio, por exemplo, tinha prova de seleção até um tempo atrás, não era obrigatório. Como é que as pessoas eram tratadas, como é que se construíam as coisas sem um sistema de educação formal? Então, é meio que chocante isto, porque é o que as pessoas esperam. Né? Pega aquele programa lá da Rede Globo, que as pessoas agora mandam um WhatsApp lá com um vídeo dizendo... o Brasil que eu quero. Nossa. Metade diz que quer mais educação, valorizar os professores. Eu fico dizendo, esses professores, nós vamos colocar mais dinheiro nesse sistema. A gente tem, ano a ano, colocado mais dinheiro nesse sistema educacional e a gente não tem tido resultado. Eu costumo dizer que se educação
fosse a solução para todos os problemas, Uruguai e Argentina eram países de primeiro mundo há muito tempo. E eles não são. No Uruguai, as pessoas... Eu tenho uma estatística muito legal. Na década de 80 existia o chamado Almanac Abril, que era um livrão que todo ano saía uma edição e tinha ranking de tudo que era coisa de todos os países. E tinha um ranking que tinha lá, que era o número de pessoas com ensino superior em relação à população. E durante quase uma década, o primeiro lugar no mundo era o Uruguai. Eram as pessoas que mais tinham pessoas formadas. E eu achava legal isso, porque a minha família é toda uruguaia. Eu nasci em Montevidéu, vim para o Brasil cedo, mas eu sempre tive vínculo e eu mergulhava, dizia, poxa, o Uruguai é o país que tem mais gente formada. Só que depois com o tempo eu me dei conta do seguinte, tu vai no Uruguai, tu entra num táxi, o cara é médico. Aí tu vai no bar, o cara é engenheiro. Não tem mercado para eles trabalharem. Então, o ensino superior, né, é dinheiro rasgado fora, é rasgar valor, literalmente. Não que as pessoas não mereçam estudar, não mereçam ter acesso, não tem nada a ver com isso. Mas é a efetividade daquele gasto público em algo que não reverte, né, efetivamente para o bem, entre aspas, da nação. A solução é liberdade, é livre mercado, e é o livre mercado que costuma puxar a educação. Eu sempre faço uma comparação que eu acho bem legal, eu considero a educação como sendo o carro. Então, tu tem uma boa educação, tu tem uma Ferrari, mas o que adianta tu ter uma Ferrari na floresta amazônica? Não vai andar. Mercado livre é justamente a estrada. Se tu tem uma estrada, o carro vai se desenvolver ao natural, as pessoas vão querer botar dinheiro na educação, vão querer se especializarem, vão querer formar melhor seus filhos, mas tu tem um mercado livre para andar e possibilidades a explorar. E não o contrário, as pessoas trocam causa e efeito. Uhum. Isso é uma coisa curiosa, assim, que às vezes a galera me pergunta assim, mas Rafael, você é formado em economia? Eu nunca cursei, eu não sou formado, assim, tenho um canal mesmo assim, não precisaria, inclusive você conversa com a galera de mercado financeiro e tudo mais, os caras perguntam assim, cara, tem que entender, tem que saber, tem que botar aqui na mesa e fazer. Eu não ligo muito, o pessoal de TI sabe muito bem o que é isso, né? A gente tem essa ideia de que a gente precisa ter mais diploma. Eu sempre cito um exemplo familiar. O meu irmão, ele tem uma empresa que instala ar-condicionado. O meu irmão não tem ensino superior. E ele também faz trabalho de eletricista e tudo mais. E eu sou engenheiro eletricista. Eu digo para as pessoas, é melhor confiar no meu irmão para fazer uma instalação elétrica do que em mim. E eu posso, tá? E eu tenho autorização, e ele não tem. Ele é um cara que teve chão de fábrica, trabalhou anos numa fabriqueta, aprendeu por conta, aprendeu sozinho e tem a prática, né? E ele sabe e ele entende. E muitas vezes ele me perguntava, Camilo, como é que eu resolvo isso? Como é que eu calculo a potência de tal coisa? Né? A corrente que tem que passar no disjuntor? E eu explicava para ele. Só que ele é um cara que, né, sob ponto de vista formal, educação nenhuma. Né? E é justo isso com ele mesmo? Né? É justo com as pessoas que acessam os nossos serviços? Isso não é justo. Eu acho que esse é o ponto, né? Quanto mais livre, se a gente tivesse num ambiente livre, ele ia poder trabalhar, ele poderia estar melhor, inclusive, do que está hoje, porque ele tem muita barreira de entrada por não ter formação, o que eu considero um absurdo. E é sempre bom lembrar também que a Dilma era economista, né? Ainda é, inclusive. Aliás, eu peguei uma também, que eu acho que eu fui um dos primeiros que pescou, e depois foi zoeira no Twitter, que saiu, acho que um dos economistas do PT, lá, o Pockman, reclamando que... Não sei se você viu essa, tá reclamando no Twitter de oferta e demanda. Ele tava reclamando assim, em Fortaleza tinha 3 mil motoristas de Uber e eles ganhavam isso. Agora tem 17 mil, eles ganham menos. Você fala, pois é, oferta e demanda, né, capitão? Não, mas ele poderia ter estudado Schumpeter, que tinha um coração socialista. Schumpeter dizia claramente que toda vez que tu tem um mercado reprimido e tu tem entrantes, aqueles entrantes, aqueles primeiros, eles trabalham com margens lá em cima, e à medida que tu vai atraindo os chamados imitadores, na visão schumpeteriana, o preço vai cair. Isso é óbvio. Não tem jeito. Isso é bom. Pergunta para qualquer um que tá fazendo barba, vendendo hambúrguer, açaí. O que acontece, cara? Toda modinha sempre tem alguma coisa. Ele é formado na Unicamp também? Quem? Deve ser, se eu tivesse que chutar, eu acho que ele é, mas eu não fui atrás do currículo dele. Mas vamos pra pauta, eu adoro essas digressões assim, mas vamos lá. O que a gente tava falando, até conversando antes, era assim, rigidezas. Você que é doutor, qual que é a palavra certa? Eu não sei, eu não estudei.
Eu acho que não flexiona. Eu acho que a rigidez... As rigidez. Ela entendeu, tá bom, não importa. Mas toda rigidez é um sistema... As inflexibilidades. Isso. As inflexibilidades. Isso, inflexibilidades do sistema educacional em termos, assim, de, tipo, o que você pode fazer realmente, várias regras que não fazem sentido, né? Uma coisa que você estava falando é de, assim, exigência de doutor e mestrado, eu achei essa ideia legal pra caramba. De uns anos para cá, isso começou logo ali depois do boom do ensino superior no governo Fernando Henrique com o Paulo Renato. O Paulo Renato, na época, que era ministro da Educação, ele se... Peraí, nós estamos criticando o Fernando Henrique Cardoso? Eu achei que a gente estava sendo pago pelo PSDB aqui. O cheque não caiu aí? Mas depois a gente edita. Mas só que ele criou alguns efeitos colaterais muito ruins. Mas ele se deu conta, isso ele fez bem, que não havia como atender a demanda reprimida com a educação pública, entre aspas, né? Pública, gratuita e de qualidade. Né? E aí se abriu o mercado. E aí foi uma loucura no início, quando... Peraí, você que tá querendo me dizer antes, desculpa interromper, a galera reclama que eu Faustãozeio a galera aqui, mas você tá querendo me dizer que o problema de falta de diploma no Brasil antes dessa abertura é que não podia ter universidade? É isso? Que tinha falta de formados porque não podia ter formados? Era um caos abrir uma instituição, o marco regulatório era extremamente atravancado, era pior do que é hoje. Hoje é ruim, naquela época era pior, tu tinha praticamente uma reserva de mercado para quem já estava estabelecido há muito tempo e para as federais e estaduais. Aqui no Rio Grande do Sul, eu fiz Universidade Federal, eu estudei na URGS, mas basicamente a gente tinha 4 instituições, quando eu me formei lá na década de 90, para cursar. Eu tinha na época a URGS, a PUC, a Unicinos e a UBRA. Não tinha mais nada. Hoje tu tem a Rodão. Mas mesmo assim, hoje ainda continua sendo um problema para abrir. Mas voltando lá ao Paulo Renato, o que se fez? Se criou uma série de regulamentações, porque o governo tucano, eles abriram o mercado, mas eles criaram aquelas figuras que a gente conhece muito bem, de agência reguladora e tudo mais. E no caso da educação, ficou o próprio MEC. Eles não criaram lá uma ANA, E, não sei da quanta, Eduque, das coisas. O MEC ficou responsável por isso. E aí se criaram uma série de critérios para pontuar e para atribuir avaliação às instituições. Entrou a questão de exigência de diplomação para professores, carga horária mínima, a instituição ela é melhor pontuada se ela tem professor de dedicação exclusiva, tantos mestres, tantos doutores, tanto que se gerou uma demanda por mestres e doutores no ensino superior de forma impressionante, justamente porque as instituições estavam demandando muito mestre e doutor, porque do contrário elas não seriam bem avaliadas, não seriam autorizadas, né? Ou melhor dizendo, reconhecidas, porque existe o processo de autorização para tu abrir e depois tem o reconhecimento quando tu completa o ciclo com os primeiros formandos. E tu tem uma série de critérios. Então tem carga horária mínima de professores, titulação e tudo mais. Então peraí, só para clarificar um pouco, porque às vezes tem umas coisas implicadas que a galera não saca. Então você abre uma universidade, mas até você formar os seus primeiros caras e entregar, você não sabe se realmente tem uma universidade ou não. Tu tem não a universidade, tem uma autorização para o curso. Então tu abre um curso de fisioterapia, tu recebe uma autorização. O diploma lá, tá, autorização, o número tal, barra, o ano. E depois, quando ele completa o ciclo, quando tem a primeira turma de formandos, é feita uma nova avaliação do MEC e aí o curso é reconhecido. E depois tu tem as avaliações... Então você pode botar todo esse capital e o MEC mudar a avaliação no meio do caminho, ou o fiscal não gostar de você, meter porrada e você se ferrou? Pode. Tá? Ok, só para clarificar isso. Tá. Bom, mas segundo o MEC, né, isso eles estão ajudando a garantir a qualidade e não deixar que aventureiros, né, entrem neste mercado e acabem fazendo aquilo que um capitalista malvadão sempre faria. É o que seria de nós, se não fosse. Mas o interessante é o seguinte, se criaram uma série de normativas e de diretrizes que, de certa forma, engessaram e até pioraram algumas instituições. Então, tu tem algumas instituições que, reconhecidamente, né, elas tinham uma pegada mais de mercado. E elas tiveram que botar mestre e doutor para dentro, com dedicação exclusiva, que são pessoas que, naturalmente, não estão respirando o mercado privado. Eu sempre cito, eu que sou da área de engenharia, tu pega, por exemplo, a disciplina de instalações elétricas. O
melhor professor de instalações elétricas é o cara que está no mercado, que tem uma empresa de instalações, ou que é chefe, tá, de uma grande empresa nessa área e que está o dia inteiro lá. Hoje... Ou então mix, né? Você tem um professor técnico pra caramba e daí outro que dá um pedacinho, mas não só botar um. Mas o incentivo é todo o contrário. O incentivo... Eu tive na Universidade Federal um professor que na área de instalações, que era um professor 20 horas. Ele era um cara de mercado. Mas eu me lembro dele reclamando que ele era completamente discriminado. Então, todos os critérios que tinham, até de bonificações, de forma de escalonar dentro da profissão, era tudo contra ele. Ele tinha que ser uma dedicação exclusiva e, de preferência, terminar o mestrado, doutorado dele para poder continuar galgando, entre aspas, né, fazer a sua progressão dentro da universidade. Isso é ruim, isso é péssimo. Então, muitas instituições que tinham esse viés de mercado tiveram que mudar o seu escopo e se adequar àquilo que o MEC estava, né, dando como diretriz. Depois, no esteio disso, veio o ENAD. E o ENAD, de certa forma, tabulou também algumas diretrizes curriculares, de grades curriculares das instituições. Então, hoje tem instituição de ensino que tem, quando completa o ciclo do ENAD, que é a cada 3 anos e tem avaliação, tem curso preparatório para a prova do ENAD. Então, o pessoal perde o foco naquilo que estava estudando e a orientação é o ENAD. Disciplinas algumas inúteis, que daqui a pouco não tem nada a ver com a realidade local, e a pessoa tem que estudar porque tem a prova do ENAD. Como se a prova do ENAD fosse a garantia de alguma coisa para quem quer que seja. Enfim, engessaram e continuam engessando as instituições. Um outro negócio bem legal, entre aspas, né, que acontece é o censo escolar. Toda instituição de ensino, seja de ensino superior e educação básica, tem que, uma vez por ano, no caso das escolas de educação básica, mas 2 vezes por ano, no caso das instituições de ensino superior, mandar os dados do censo escolar. Aluno por aluno, qual é o nível que ele está dentro da instituição, informações socioeconômicas do aluno, dos professores, titulação. Então, as instituições hoje têm setores inteiros que ficam basicamente não trabalhando para a instituição, mas trabalhando para dar informação para o MEC. Que o MEC depois vai pegar e distorcer para dizer outra coisa. E para fazer estatística, que eu não sei para que serve também. Quem lê isso? Mas é o dado pelo dado, que não serve para nada. Então, tu vai numa instituição de ensino, na época do censo, eles estão tudo de cabelo em pé, correndo para poder fazer todo o levantamento, e aí tu manda os arquivos para um sistema do MEC, e aí volta com inconsistência de dados, porque como um professor ele pode estar em N instituições, vamos supor que eu estou na instituição X, e a instituição Y, eu era professor na Y, e lá eles colocaram uma titulação que eu não declarei aqui porque eu esqueci, e a instituição não sabe que eu tenho. Quando essa instituição dá o upload dos dados, né, para fazer o censo, eles conferem com o dado que o professor já tinha lá no sistema. Então, dá uma inconsistência e volta. A instituição tem que correr atrás para ver o que aconteceu, né, com aquele dado. Então, enfim, a gente fica dando informação para o MEC para eles fazerem sei lá o quê e controlarem, de certa forma, né, todo o modelo educacional do Brasil, que eu acho extremamente temeroso. Né? Não vejo muito sentido em a gente ter uma forma única para poder tanto formatar os cursos e até para ofertar os cursos. Ao meu ver, o mercado devia ser livre para, de acordo com necessidades locais, de acordo com o que o ofertante quer, porque o ofertante só vai fazer se ele encontrar demanda. Se ele encontrar nicho de mercado para aquilo, que o faça. E qual é o problema? Mas, isso acontece aqui em Curitiba, tem um instituto aqui em Curitiba, instituição, não sei, e não, isso não é propaganda, que é só para avisar, que às vezes a galera me acusa disso, que é o Centro Europeu, que eles têm cursos extremamente práticos, assim, de design de moda, tem curso tem os cursos de design, de fotografia, de modelo, tem vários cursos, assim, de profissões, assim, chefe, tem vários chefes de restaurantes aqui em Curitiba que são formados no Centro Europeu. E eles sacaram uma coisa assim, bem de, olha, tem toda essa burocracia pra gente ter a regulação do MEC, certo? Tem todo o curso, certo? E se a gente não fizer nada disso, a gente só oferece o nosso curso aqui, que é 1 ano, e tem o que a gente acha que tem que ter, e o diploma não vale porcaria nenhuma, baixa o preço e oferece. As turmas estão cheias, o instituto é respeitado, vocês falam, não, eu fui chefe no Centro Europeu. Não, os caras têm uma escola legal, os caras são bons lá. E aí o que acontece? O valor do diploma é o valor do mercado. O que o mercado achar que ele vale, acabou.
funciona, não tem, assim, já é um exemplo prático de não precisar de toda essa regulação. Eu tenho um caso prático aqui na minha empresa. Um dos meus sócios, e ele foi funcionário meu há anos, ele foi meu aluno num curso técnico. E aí eu o contratei, ele foi meu estagiário, depois acabou sendo empregado, e faz 2 anos, né, eu vendi 5% da empresa para ele. Ele não tem ensino superior. Ele é um dos analistas de sistemas, programadores que eu mais respeito. E se depender, né, do que o mercado, do que as corporações estão exigindo, é uma coisa que se discute muito na área de software, na área de tecnologia da informação, é a regulamentação do setor. Um cara como esse, ele está morto. Né? E não tem o mínimo sentido. Tanto que quando vou contratar alguém, eu aplico prova, faço entrevista, e se o cara vier com um diploma, sou formado na universidade, não sei das quantas, cara, se ele não mostrar resultado, eu tô nem aí para ele, entendeu? Eu tô aí para ele não, pro diploma dele. A gente sabe que isso não baliza absolutamente nada. Isso incorre num outro, né, problema, que são as associações de classe que brigam para que se possa regulamentar e, de certa forma, fechar mercado. Eu que dou aula no curso de administração, se discute, administrador só formado de administração. Nossa, eu adorei essa. Só para você administrar uma empresa, tem que ser um administrador. Não, é tudo que a empresa brasileira precisava. Mais um curso. Né? Eu não sou formado em administração, mas eu sou mestre e doutor em administração. Mas não pode administrar a empresa, porque não é administrador. É uma coisa sem nexo, entendeu? Eu fico pensando lá, o Antônio Hermínio de Moraes, durante anos ali, o cara é engenheiro. Bom, exemplos mil de pessoas sem formação alguma. Ou pega o Silvio Santos. Alguém vai dizer que o Silvio Santos não pode administrar o negócio dele? Tá? Não tem o mínimo sentido, mas as pessoas ficam naquela caixinha e querendo, depois que conquistam o diploma, eles querem... E o legal é que essa exigência também não aplicaria para executivo. Então, por exemplo, você não pode administrar uma empresa sem ser formado em administração. Mas a prefeitura pode. Não, aí pode qualquer um, né? Aí só basta assinar o nome, né, para fazer isso. Né? Mas assim, são exemplos dos mais diversos. Eu estava cortando o cabelo faz umas 3, 4 semanas, e aí tinha uma menina que fazia sobrancelha, e eu escutei ela dizendo que estava estudando estética na Universidade Luterana do Brasil. E aí é interessante, como é que é o curso? E aí, como é que está o mercado de trabalho? Nós estamos lutando pela regulamentação. Eu olhei para ela olhou para mim, e aí eu fiquei quase 1 hora, tá? Mas ela saiu convencida que regulamentar o curso dela seria uma péssima ideia. Mas ela estava seduzida, tá? Ela achava que seria uma boa. Né? Mas isso... é o senso comum, né? É o hábito cultural de estatismo das pessoas. Se não regular o mercado, ele vai fazer coisa errada. Imagina só, né? Se a gente dependesse... eu não sei... Eu fico às vezes me perguntando, né? O brasileiro às vezes é meio esquizofrênico, né? Ele não acredita em político, mas ele acha que os políticos podem regular tudo. É que eu acho que a galera não percebe que Estado é os políticos. Você fala assim, você consegue virar a opinião das pessoas muito rápido. Você fala assim, olha, você acha que o Estado tem que cuidar da educação das crianças? Sim. Você acha que os políticos têm que cuidar da educação das crianças? Não. Não, vai dar merda. Não, mas quem administra... Sabe, quando se vira a frase, o cara já saca alguma coisa. Só tem um perigo no que tu está dizendo, que é um perigo que já observei, que aí sempre tem alguém que tem uma saída. Não, é que a gente precisa separar, né, o Estado do governo. E aí eu fico imaginando um Estado... Privatizando? Pensando bem, acho que eu tô gostando dessa galera. Não, eles dizem outra coisa, que a gente tem que criar um corpo estatal com funcionários públicos de carreira que não tem ingerência política. E aí, quando eles falam isso, eu morro de medo também, né? Aí você fala, tá, e por que os políticos fariam isso? Daqui a pouco, né, direcionando o concurso, quem sabe, né, sei lá. Tá? Mas a questão é a seguinte, não tem incentivo bom para isso e vai dar errado. Tá? Por mais que... imagina um corpo estatal, né, fechado, hermético, eles vão criar as regras, né, para que eles não tenham concorrência e a gente, por consequência, não vai ter proteção alguma. Porque o que nos protege
é a concorrência. É a garantia de eu poder dizer, não quero ser atendido por ti, vou ser atendido por outro. Isso é o que nos protege. Não é o canetaço, não é uma lei. Isso é complicado explicar para as pessoas, mas muitas pessoas estão começando a se dar conta. Eu até gostaria de fazer uma observação, Rafael. Muita gente diz, tá, Camilo, e tu quer ser candidato? Não é meio contraditório? Eu pensei muito nisso. Porque a rigor, o meu desejo mais profundo era pegar o Estado e acabar com ele. Mas eu sei que isso é uma utopia, isso não vai acontecer no curto prazo. Então a gente precisa ocupar os espaços justamente para não deixar que essa máquina cresça. Então, o meu modelo de educação seria um modelo completamente privado. Aceitaria algum modelo intermediário onde o Estado saísse da coordenação e ficasse só com o financiamento, já que existe uma exigência legal, que são o caso dos vouchers, mas eu não tenho nenhuma atração por voucher. A gente quer 10, se os caras vierem com 4, pode ser, agora me dá os outros 6. Tá, exatamente. Mas hoje, do jeito que está, a gente tem uma distorção muito grande. A gente tem uma universidade pública que custa muito dinheiro. Se a gente pega, por exemplo, a UERGS, que é a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, com o valor que é mantida a UERGS, a gente, se fosse pagar, pegar esse mesmo valor e comprar vagas, a gente ia ter 3, 4 vezes mais alunos do que tem. Eu não estou propondo isso. Eu não acho que a gente tem que sair dando voucher. Mas fechar o UERGS e simplesmente passar esses alunos para a iniciativa privada já ia fazer uma economia brutal aqui no Rio Grande do Sul, porque não tem sentido manter aquele curso. E a gente tem instituições privadas que têm excesso de oferta e não tem pessoas demandando. Então, qual é o argumento que eles utilizam? A gente precisa entrar no segmento educacional porque o mercado não está funcionando. Não, o mercado está funcionando. Qual é o argumento para isso? Para mim, a única explicação para criar a Universidade Estadual, que foi criada no governo Olívio Dutra, foi mais uma forma da esquerda, principalmente, aumentar os seus tentáculos para cima da estrutura estatal, criar mais um cabidão de pessoas, poder dar as diretrizes educacionais, poder dar a sua orientação ideológica e tudo mais. E comprar voto em localidades que eles abriram cursos em lugares que não tinha demanda sequer. Não tinha gente, mas lá conseguiu atender determinados currais eleitorais. É que isso é uma coisa que a galera às vezes não saca. Eles falam assim, mas tem uma grande demanda por educação. Você fala, bom, então tem gente querendo educação. Tem? Tem. Então por que não tem gente fornecendo? Você tá querendo dizer que tipo, todos os empreendedores do Brasil são burros? Por que será que não tem? O que será que causa isso? Eu gosto de falar isso como, por exemplo, o juro no Brasil. Não, o juro no Brasil é muito alto. Não, mas juro no Japão é baixíssimo. Então por que alguém não pega empréstimo no Japão, traz dinheiro pra cá e empresta aqui? Tá dizendo que todos os banqueiros do mundo são burros? Eles não sabem ganhar dinheiro? Qual é a tese aqui? Eu não tô entendendo. Eu diria mais até. Eu tenho uma tese que eu digo, olha, a prova que o nosso modelo educacional é um fracasso lá, o ensino médio, o ensino fundamental, é que as crianças e os jovens saem da escola e elas não conseguem entender oferta e demanda. Porque se elas entenderem oferta e demanda, elas poderiam até escolher a profissão delas de uma forma melhor. E muitas vezes elas saem com aquele não, eu vou fazer tal coisa porque eu amo isto. E tu pretende ganhar quanto? Mas isso não importa, se eu for competente, não, veja bem, tem gente querendo aquilo que tu te formou, não, mas isso não é problema meu. Como não é problema teu? É uma decisão empreendedora, no fundo das contas, né? Assim como isso, como uma sacada muito boa da escola austríaca, né? Qualquer indivíduo é um empreendedor, você não precisa ter uma empresa. O empreendedor é o cara que está especulando o que é o futuro, né? O que pode ter lá na frente, o que vai ser necessário, o que eu faço agora. Então, se o cara não sabe fazer isso, não sabe olhar para o futuro e falar, o que vai ser necessário nesse Brasil aqui? Deixa eu já ir fazendo esse troço aqui. Se o cara não sabe decidir, você fala, então não funcionou, deu errado. E assim, aí tem gente, bom, o economista aí que tu citaste antes, esqueci o nome dele. Pockmann, acho. Não sei pronunciar sobre o nome dele. Daqui a pouco vai ter gente que vai querer revogar a lei da oferta e da demanda. Eu não duvido. Certamente algum vereador já tentou fazer isso. É impossível que não. Uma Câmara Municipal em que o vereador protocolou para revogar a lei da oferta e demanda. Não é possível. E isso é complicado, porque às vezes a gente faz defesa desse tipo e as pessoas acham que a gente não tem coração. Então pega, por exemplo, o caso do salário dos professores, que é um problema sério.
Uhum. Enquanto a gente tiver lá, qualquer um acaba fazendo um curso na área de pedagogia, né? No bom sentido, né? É um curso fácil de fazer, é um curso relativamente barato. Tu abre vaga para qualquer lugar, tem um monte de gente, não vai adiantar, tá? Por mais que vocês queiram, não tem como, mas tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais por quê? Tá? Porque se quer, porque é uma função nobre, não tem muito para onde ir, porque tu tem um excesso de gente, né, querendo aquele. E tu tem o Estado fazendo a distorção dos valores, que tu está limitado muitas vezes no Estado, e o grande contratante é o Estado. Né? Daqui a pouco a solução para os professores, para daqui a pouco ganhar mais, é deixar o mercado livre. Né? E poder deixar eles competirem entre si, que daqui a pouco o salário deles aumenta. Também, porque essa é uma coisa, você não pode inovar em um novo sistema e falar, não, e se eu inventasse o jeito da aula digital ou de ensino à distância, e daí eu consigo fazer uma aula de maior qualidade, eu ganho menos, mas eu tenho, sei lá, 20 mil alunos, então eu pego um de cada vez e consigo ganhar. Não pode fazer isso. É legal que pega cursinho pré-vestibular, por exemplo, cursinho pré-vestibular que tem um livre mercado, né, e muitas vezes informal, eles nitidamente eles premiam professores que retém aluno, tá? Que não larga o cursinho. Isso é muito legal, porque eles fazem o possível para dar uma aula decente e poder reter o aluno em sala de aula. E depois tem, inclusive, premiação, algumas quando tem desempenho. Isso, falar em desempenho, falar em meritocracia na escola brasileira, tu é um criminoso. Tá mercantilizando. O Alckmin tentou fazer isso, né? Eu acho que foi ele, sim. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Foi. Dá uma merda federal lá, né? Até teve uma vez que eu estava dando uma palestra, apresentando o sistema para uma rede municipal de escolas. E tinha umas 40 pedagogas, mais ou menos, num auditório, e eu mostrando como configurar o sistema de avaliação na ferramenta da minha empresa. E aí, no meio da apresentação, uma pedagoga levantou a mão e disse assim, e ela com uma camiseta Ernesto Che Guevara, né, disse assim, Camilo, tu é a favor de nota ou de conceito? Ou de parecer descritivo, que é uma discussão que muito pedagogo tem. E aí eu senti já, né? Porque muito pedagogo não gosta de atribuir uma nota para o aluno. Nada. Não. E tem a ver com o sistema, eu estou ensinando a usar um sistema. Não, qual a sua opinião sobre isso? Aí eu respondi para ela o seguinte, como é teu nome? Ela, Ciclana. E eu, Ciclana, o sistema é configurável. Se a tua escola trabalhar com parecer descritivo, tu configura parecer descritivo. Se for nota, é nota. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Eu quero saber a tua opinião. Aí eu disse, olha, eu vou ser muito franco, essa é a minha opinião, eu vou dar. Né? Eu, como engenheiro, sou um cara dos números, eu acho que é muito mais fácil manipular número. Eu prefiro nota. Aí uma gritou assim, que pensamento mais capitalista, dar uma nota para um aluno. Aí eu fiquei pensando, né, o que tem a ver sistema econômico com avaliação? Aí eu peguei e me deu uma luz, assim, na época, e disse assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, não é o assunto aqui, não é o objetivo discutir, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o prefeito e vou dizer para o prefeito, naquele contra-cheque, aquele olerite que eles mandam para você todo mês, não colocar mais valor nenhum ali. É só vou dizer assim, parabéns pelo seu trabalho. E dei meia volta, eles quase se mataram, porque quando tem cifrão, aí adoro o número. Né? É impressionante como muda a cabeça das pessoas, assim, o mindset, aí não, aí tem que ser número. Né? Mas para ver o cacuete que eles têm, né, que é terrível, né, lidar com esse pessoal com essa formação. Né? Mas e essa outra coisa também que é engessamento do sistema. Outra coisa que você pode fazer, você tem 3 sistemas de avaliar, então faz o seguinte, olha, na sua escola você faz o que você quiser, se o pai não quiser botar o filho dele aí, isso é a escolha do pai, a não ser que você queira dizer que o filho é teu e não do pai, aí boa sorte tentando explicar esse argumento também, né? Eu até do Estado, né? Legal, isso vai dar em lugares muito bons. Eu estou participando da equipe, né, do plano de governo do Matheus Bandeira na área de educação no Rio Grande do Sul. Né? E um ponto que eu tenho defendido aqui é justamente o fato da gente poder, e não podendo se livrar nas escolas no bom sentido, né, largar para a iniciativa privada, que eu considero que seria a melhor solução, já que tu tem uma série de amarras, né, legais, e um governador não pode fazer isso, pelo menos tu dá mais autonomia para elas, para que possa criar um ambiente salutar de concorrência entre elas.
como, por exemplo, o sistema de avaliação. Por que a Secretaria de Educação, a SEDUC, tem que regular o sistema de avaliação entre todas as escolas da rede estadual? A diretriz pedagógica, por que não deixa os conselhos educacionais, os conselhos escolares locais, deliberar sobre isso? E isso envolve sistema de avaliação, isso envolve, inclusive, matriz curricular, aquela parte diversificada, já que hoje é muito rígido, mas o viés que a gente tem é o contrário, né? É um centralismo, né? É justamente no sentido contrário. Então, ontem até estava numa discussão bem salutar com um apoiador, que ele defendendo escola sem partido, né? E eu até digo, olha, a escola sem partido tem alguns méritos, traz algumas discussões, mas tem um vício de origem, que achar que a gente vai tutelar de forma central, né, uma escola através de um cartaz. E eu faço a crítica, porque eu fico pensando, olha, daqui a pouco com escola sem partido vai ter Secretaria de Educação que vai ver razão para criar um novo setor para fiscalizar se as escolas cumprem, né, se colocam aquele cartazinho, né, e vai ter mais um concurso público e mais... Aí você vai ter um fiscal do governo que vai passar nas salas de aula vendo se o que o professor está falando está certo ou está errado. Isso vai dar errado. Aí, sei lá, aí depois disso assume algum presidente de esquerda e fala, pera, já que vocês já criaram isso, vamos adicionar umas coisas aqui. O time está deficiente. Vamos tornar isso aqui mais eficiente. Até disse, bom, mas aí tu defende... Não acho que tem doutrinação? Acho que tem. Mas, assim, a rigor, eu não sou o contrário, entre aspas, à doutrinação. Se for uma escola privada, eles querem lá, da educação Paulo Freireana, né, e eles acham que tem que cantar o hino da Internacional Socialista antes de começar a aula, e é uma escola que os pais matriculam os filhos livremente, não tem problema nenhum. Se não me engano, eles têm uma provisão para isso, de que se for uma escola privada, a pessoa dispensa lá, né? Mas é que é uma discussão também mais diferente nesse aspecto. Agora, professor, eu prefiro mais essa coisa que você libera e os pais decidem. O problema é que a gente tem escola estatal. A origem é a escola estatal. Aí que é o centro do problema. Aí é o centro do problema. Então a gente tem que se despedir dos preconceitos aí com a iniciativa privada e deixar o mercado regular isso. Acho que funciona muito melhor do que deixar na mão desses caras aí fazer o que eu sempre achei a batalha da escola sem partido meio tipo, você já tá fazendo todo esse troço grande, por que você não fala assim, vamos para educação familiar, ao invés de... Tem todo esse esforço, por que não coloca um esforço muito mais... Vai dar um efeito maior, ou sei lá, descentralização, tudo mais, mas bom, é a coisa deles e também... Um outro ponto ali que eu acho legal a gente tocar é a questão do financiamento estudantil, né? Sim. Isso aí foi outra zona também. Isso foi... Este mercado, inclusive, sofreu um revés bastante forte ali no ano de 2014, 2015, e quando estourou a questão das pedaladas, um dos problemas das pedaladas fiscais da Dilma era justamente o fato da Caixa Econômica Federal estar pagando para as instituições de ensino e o governo federal não está repassando, ela não estava repassando aquele dinheiro do FIES, né, que é o Financiamento Estudantil para o Ensino Superior. E, portanto, usando a Caixa Econômica como se fosse tesouro, né? Que é o tesouro, tá? Esse é o grande problema, né? Quando estourou o problema, a Caixa Econômica fez o que devia fazer, parou de repassar. E aí as instituições privadas no Brasil que acabaram tendo um número grande de matrículas via FIES, elas estavam sem caixa. O mercado teve instituição que o dono vendeu pelo primeiro que arrematou, né, porque os caras não conseguiam pagar salário. O governo acabou criando uma bolha dentro desse segmento por conta do financiamento, tanto que uma das últimas cartadas da Dilma para tentar se manter na presidência da República antes do impeachment foi liberar dinheiro para o FIES. Liberou, porque tem muito... a bancada aqui, de congressistas ali, tem muita gente ligada a instituições de ensino superior, e liberou ali direto. E a primeira medida, uma das primeiras feitas pelo Temer, quando ele assumiu para poder apaziguar a sua base aliada, foi liberar dinheiro para o FIES também. Então a gente tem casos típicos e clássicos aqui do governo utilizando o financiamento estudantil, né, como forma de comprar suas bases. Tá? Mas mais do que isso, eu acho que o financiamento da forma que é dado aí, com o juro subsidiado,
ele, de certa forma, joga as instituições para uma zona de conforto e eles acabam subindo o preço. Porque, teoricamente, né, tu tem um share de mercado atingido com FIES, que é um dinheiro morto, com um risco, entre aspas, baixo. Tu, de certa forma, inflaciona a tua demanda, porque tu não teria demanda naturalmente se não fosse o financiamento daquelas taxas de juros. E aí, tu, de certa forma, quando o governo não consegue ter gás, né, para continuar com aquela linha de crédito, aí daquele revés. Bom, tu conhece a escola austríaca melhor do que ninguém, né, a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Muita gente conhece melhor que a outra. Então, mas o governo dá um sinal errado para o mercado se rearranja, cria cursos, abre vagas em cima de uma expectativa que não se mantém no médio e longo prazo. E aí, quando o governo tira o pé porque não tem dinheiro, porque acabou o dinheiro, porque as contas não fecham, né, o mercado entra naquela ressaca e aí começa a demissão, instituição... Mas é que foi o capitalismo que deu errado. E aí o capitalismo deu errado. E aí o mercado que viu como tu tem que ter instituição estatal, tu tem que ter universidade federal, tem que ter instituto federal, tem que ter a estadual... E aí tu começa a criar os problemas, né, típicos de sinais errados que são dados para o mercado. E a gente está acostumado. Nessa época toda, aí muita gente me dizia, viu, né, como não dá para confiar no mercado. Eu, puxa vida, tio, os caras não entenderam, né, que quem criou o problema... A dificuldade de entender causa e consequência. É que você olha e fala, pô, mas ensino tá dando errado, né? Tem um problema no ensino mesmo. O sujeito entende causa e consequência. Eu tenho certeza que se tu tirar, né, o financiamento, eu não estou dizendo para não ter financiamento, mas tem que ser privado, tem que ser a taxas de juros que o mercado entenda que tenha que ser, que é uma relação direta com o que existe de capacidade de poupança e não o contrário. E o que tem de bolsa em universidade também, né? Olha, tem... O meu caso aqui, a minha enteada, por exemplo, vai estudar de graça numa privada porque eu sou professor, tem uma bolsa para quem é filho de professor. Legal, tá? Eles não têm obrigação de dar 100%, eles resolveram dar 100%. Ela vai aproveitar. Né? É privado, funciona. Até porque isso funciona como uma forma de salário, né? Eles falam, olha, se a gente pagar pro cara, vai tributar aí da merda, tem todos... Mas, se a gente incluir no salário dele da educação, tá? Então, é salário, mas não incorre em tributo. Bom, eu preferiria. Tá? Eu preferia que fosse o dinheiro direto e que a pessoa alocasse do jeito que quer. Então, se ela quer comprar mensalidade... mas é que eu quero dizer, se você coloca isso dentro, ele vai para a CLT, aí da INSS, FGTS, blá, blá, blá. Mas hoje, diante disso, eu prefiro que me deem a bolsa. Uhum. Era uma ponto. Tá? Eu sou roubado lá no FGTS, sou roubado no INSS, sindical acabaram descontando essa discussão e agora, pelo jeito, não vão cobrar, né? Mas o judiciário fez de tudo para acabar com... Tentaram. A reforma trabalhista, tentaram. Enfim, o mercado sempre ele costuma dar respostas tentando se adequar, né, às peripécias que o Estado, para variar, cria, né, as dificuldades que ele cria. Mas o FIES, esse é um ponto que muita gente diz, Camilo, tu como congressista, né, vai defender o FIES? Não. Para minha empresa, até pode ser bom o FIES. Tá? Até pode pior que isso não está no seu interesse financeiro. Mas é que a minha leitura é que para minha empresa, no médio e longo prazo, também é ruim, porque é ruim para o mercado. Né? É ruim para o mercado tu ter voos de galinha, tá? Pequenos, assim, expande o crédito de fora. Assim, o brasileiro pensando no médio e longo prazo, que história é essa? Assim, a minha filha tem 2 anos, a menor. Eu quero que ela tenha noção no longo prazo. A gente justamente, eu sempre digo para as pessoas, qual é o problema que tu tem, qual é a instabilidade que se vê, por exemplo, na Nova Zelândia, na Austrália, que altos e baixos eles têm? Quase nada. Né? Governo intervindo pouco, né? Muito pouco. E é difícil explicar para as pessoas porque elas tendem, né, a pedir ajuda estatal porque acham que é bom para elas. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o costume. Eu acho que conforme a gente coloca mais caras como você lá dentro, e a gente vai criando, digamos assim, esses poros, né, por onde a liberdade respira, a galera vai olhando. Isso é uma analogia que eu fiz num vídeo que inclusive vai sair hoje. Eu falo assim, liberdade é meio que nem crack, né? Uma vez que o cara experimenta, ele fala, eu acho que eu quero mais disso aqui, né? Uma vez que o cara vê, não, pera, eu coloco isso aqui, aí o negócio funciona melhor, o empresário vê, não, mas agora fica mais simples, né?
que na prática a gente consegue, não todo mundo, mas algumas pessoas a gente consegue olhar e falar, ó, tá vendo? É difícil você ficar no campo abstrato, né? Você sempre vai ter os early adopters, né? Os primeiros que vão adotar a coisa e ficar no campo abstrato e falar, não, eu entendo isso, beleza. Mas depois de um certo ponto, você precisa começar a criar alguma coisa para mostrar pra galera e falar, ó, tá vendo? Eu acho que você precisa dessa, senão é meio difícil de entender a ideia, assim. Sim, não, é verdade, né? Eu fico meio temeroso, sim, porque tem gente que tá começando a entender isso, né? Mas ainda tu tem uma série de incentivos, principalmente vindo de corporações, onde dão um sinal contrário. Tá? E esses caras se organizam muito bem. É desses caras que eu tenho medo, e é esses caras, de certa forma, que me motivam, né, a estar aqui. Porque a gente precisa ocupar o nosso espaço, porque senão eles tomam. Então, vai ter muito deputado, vai ter senador que vai ficar pedindo financiamento, que vai pedir mais intervenção do MEC, vai pedir para regular a profissão, né? Vai pedir para proteger os professores e criar mais amarras para impedir novos entrantes, né? Então, essa é a minha preocupação, e a gente tem que fazer justamente o efeito contrário. Tem que ter a pressão em cima, porque senão os caras... Não adianta. Tem que ter alguém... É o que aconteceu, por exemplo, no... Oi? Tudo bem? Tem um computador gritando aqui, um notebook, deixa eu desligar ele. Ah, tá. Acontece, eu vi que estava suspeitando. Não, mas é justamente o que está acontecendo, por exemplo, agora na prefeitura, né? Porto Alegre. Tem que ter o Camozato e o Ricardo Gomes lá dentro para segurar o IPTU, que senão Marquesan deitem. E o Marquesan se elegeu com um discurso muito liberal, que está com sentido de trair. Porque o Marquesan, ele capturou, ele conseguiu olhar para o mercado, né, e verificar que estava cheio de órfãos, né, pedindo desesperadamente. E a galera caiu, né? Caiu. E nós tínhamos uma opção que era, sem dúvida nenhuma, melhor. A gente tinha o Fábio Osterman. O Fábio Osterman, esse sim, né, é um liberal raiz, né, e que tem faz essa leitura muito clara. Mas... o voto útil pegou muito, né? Era o medo da Manuela Dávila, do Luciana Genro. Não, muita gente... Assim, ó, eu não consegui convencer minha esposa. Minha esposa, que vota em Porto Alegre, votou no Marquesa. E eu digo para ela, viu a porcaria que fizeste? Mas não tinha chance. A gente vai ter que votar nos que não tem chance, porque esses que não têm chance agora, num futuro não muito distante, vão passar a ter chance. E a gente tem que encorpar, tá, essas candidaturas de gente que defende. Eu digo, a questão do Fábio, me dou muito bem com o Fábio. O Fábio poderia ter aproveitado e surfado ali a vinda do Bolsonaro, lá no PSL, e ele disse... Ele fez uma leitura clara ali, que estamos falando de outro intervencionista, e rapou fora. Então a gente tem que se abraçar nesses caras, esses caras que entendem claramente que o caminho é sempre a liberdade, né? É menos intervenção estatal, é deixar que as pessoas decidam por elas mesmas e não o contrário. Eu costumo dizer, muita gente, tá, Camilo, se tu te eleger, o que tu vai fazer por nós? Nada. Como nada? Agora eu lembrei do Michael Kister, do vídeo do Michael Kister. Não, mas o que você vai fazer? Nada. Aí, como assim nada? Não, eu quero que não atrapalhem a tua vida. Dá para entender qual é É daí que vem a expressão laissez-faire, né? Que foi o ministro da França que foi lá perguntar para os industrialistas: o que você quer? O que vocês querem? Aí o industrialista respondeu para ele: deixa a gente em paz, vai embora, some. Eu acho que essa é a lógica. Se deixarem a gente trabalhar em paz, se a gente não for surpreendido todo ano com a conta, uma nova conta, um aumento de IPTU. Aqui na minha cidade, o ISSQN aumentou 50%. No início do ano, eu me reuni com os meus sócios e disse, olha, nós vamos ter que mandar alguém embora. Porque do dia para a noite, virou o ano, aumentou de 2% para 3% sobre faturamento bruto. Eu não estou falando sobre o lucro, eu estou falando... Ou seja, na verdade é 1% a mais da tua margem que deixou de existir. Exatamente. Né? E aí o que tu faz? A empresa que tinha margem de 1%, zerou. Então, porque as pessoas acham, não, a empresa ganha muito dinheiro, a empresária é tudo... Poxa, os caras não... se fosse tão fácil... Né? Se a empresa no Brasil ganha tanto dinheiro, por que não tem tanto estrangeiro vindo abrir empresa aqui, né?
Tem empresário que chega em empresa fazer concurso? Será? Por que eles ficam lá em cima de cursinhos lá para poder fazer um concurso? Essa galera concurseira aí vai tomar um baque sério, né? Porque eles vão ter que cortar, não tem mais de onde tirar. Tá? E por mim, francamente, né? Nada individualmente contra as pessoas, mas a gente não pode mais contratar ninguém, né? Tem que cortar. Isso é outro rombo federal gigantesco. Mas isso aí a gente vai ter outra pessoa para falar específico disso, que vai ser legal pra caramba. Fora o Matheus Bandeira, que tá falando de congelamento de salário. Legal pra caramba. Mas eu acho que é isso, cara. A gente já tá chegando perto de quase 1 hora aqui. Foi longo. Cara, muito obrigado pela tua participação. Vamos trabalhar isso, cara. Espero muito ter você ano que vem lá. Mais um libertário mesmo lá dentro da Câmara dos Deputados. Pra encher o saco. Vamos ver, porque vai ter, se a gente conseguir, vai ter vários. Então acho que vai ter uma competição de quem primeiro sobe lá para falar que imposto é roubo. Aí eu quero ver se vai ser divertido. Imposto é roubo e o Estado é uma máfia. Tá? Aí sim, cara. Aí ficou legal. Obrigado pela tua participação, Camilo. Quem quiser ser... Você tá precisando de voluntários para a campanha, né? Sim, claro. Quem quiser, pode... Você mesmo? Canoas, do lado de Porto Alegre. Eu estou na região metropolitana de Porto Alegre. Quem quiser pode me seguir pelo Face, né? facebook.com/Camilo Bornia, no YouTube também, Camilo Bornia, meu e-mail, camilobornia@gmail.com. É só entrar em contato, estou com uma equipe aqui de voluntários, gente que está pela causa, literalmente, né? Tem uma turma ANCAP aqui comigo, né, que me procurou, gente que eu não conhecia, que me viram em uma apresentação do Novo, teve um cara muito legal de Sapucaia, o Solano, hoje eu me dou muito bem com ele, que eu fui numa apresentação, ele chegou em mim e disse, Camilo, tu é meu candidato. Eu quero te apoiar. Eu nem me conhecia, mas ele viu o que eu pensava e disse, olha, preciso de um candidato assim. Então, essa turma toda aí, que está de saco cheio, né, dessa turma que quer mamar, dessa turma que fica pedindo para que alguém cuide deles, né, pode entrar em contato comigo, porque vamos recebê-los aí de braços abertos para a gente poder fazer uma campanha legal. Uma campanha que não vai ser cara, a gente está fazendo também vaquinha online, o crowdfunding, né? Não temos muitos recursos, os voluntários que eu estou pedindo voluntários mesmo, no sentido estrito da palavra, tá? Não tem muito recurso, mas a ideia é ocupar os espaços aí, a gente ter o nosso espaço não só no Congresso, mas até dentro do próprio Novo. O Novo tem muita gente boa, tem uma gente mais conservadora, que também quer o seu espaço, mas a gente precisa de gente que peça, que não acredite na lorota do Estado eficiente. E também para ensinar, né? Tem muita gente no Novo que, assim, entra porque gosta um pouco da ideia, às vezes nem é liberal, chega lá e começa a aprender. Então precisa dessa galera para ensinar também, né? O partido meio que tá se descobrindo ainda, a galera tá ainda aprendendo, né? É difícil você ter alguém no PC do B que chega assim e fala, não, eu gostei da logo, eu só entrei aqui é difícil você ter isso. Mas do Novo você tem muita gente assim que só entrou e fala, bom, quero aprender, alguém me ensina? Não, e muita gente me procura, até no grupo de candidatos nacional, algumas discussões, e algumas pessoas dizem, poxa, Camilo, ninguém nunca me disse isso desse jeito. Sabe que tem sentido? Pois é, cara. Então muito livro eu tenho recomendado, né? Afinal de contas, acho que a gente é um processo de formação, e nesse aspecto, cara, o teu trabalho é demais. Tamo aqui, cara. Um dos meus apoiadores aí, que trabalha comigo, que é o Vinícius Kinzel, ele até colocou uma frase, isso faz 1 ano mais ou menos, ele colocou, deu um rebuliço aqui, ele colocou assim, ó, aprendi mais com ideias radicais do que nos 2 anos que eu estudei na universidade. Então... Deve ter dado problema. Tá? Teve gente que ficou brava com ele, ficou muito bravo. Deve ter dado problema. Mas é bom. Cara, mas é isso aí, tio. Mas é isso aí, cara. Obrigado. Tchau, tchau aí. Valeu, tchau, tchau.